Prosa do dia. 18 de outubro de 2022. E agora no seu Paracatu Rural a gente vai trazer aqui para você o segundo episódio da série sobre controle biológico. Hoje a gente vai falar sobre nematicidas biológicos. Eu estou aqui ao meu lado com o professor, engenheiro agrônomo, Warley Silva. Ele é bacharel em sistemas de informação, técnico agrícola, especialista em proteção e mestrando em defesa sanitária vegetal pela Universidade Federal de Viçosa. Bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural. Bom dia, Francis. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos ouvindo agora e vamos lá para mais um episódio. Vamos lá. Professor, é um nome meio estranho, né? Nematóides. Vamos primeiro falar sobre essas pragas que dá muito prejuízo aí para o agricultor, né? E aí a gente estava até conversando aqui em off, antes da gente começar essa prosa, que é muito difícil de identificar, né? Mas o que é o nematóide aí, essa praga que ataca aí as lavouras e dá prejuízo para o agricultor? Bom, Francis, esses nematóides nada mais são que vermes, né? São parasitas que colonizam o solo, né? Eles costumam hospedar e atacar vários tipos de plantações, soja, milho, algodão, HF, e eles impõem aí vários prejuízos às nossas lavouras, né? E infelizmente alguns não são visíveis a olho nu, né? Por isso a maioria das vezes a presença deles só é notada depois que a gente vê as consequências, né? Amarelecimento, nanismo, as chamadas de reboleiras ali no meio da lavoura, né? Então quando a lavoura já está comprometida que a gente vai perceber que está tendo uma ação dele ali no solo, né? Então ele retira das plantas e suas principais substâncias nutritivas, né? E por isso eles são conhecidos como fitonematóides, por atingir as plantas. Eles podem ser classificados aí como endoparasitas, né? E ectoparasitas. Os endoparasitas eles vão participar aí a maior parte do ciclo de vida deles são dentro das raízes das plantas, né? Eles perfuram ali já o ciclo de vida todo ali dentro das raízes. Já aí os ectoparasitas, né? Eles têm um estilete, como se fosse uma ponta de uma lança ali na cabeça, um sistema bucal mais alongado, né? Essa estrutura ele utiliza para fazer a perfuração das raízes, né? E se alimentar aí das raízes das plantas, né? Então esse estilete vai perfurar a parede dos tecidos radiculares e vai sugar aí todo o nutriente da planta, né? E daí vai começar a surgir os sintomas, né? A planta vai ficar debilitada e lá na frente vai ocasionar a perda de produtividade, né? Então hoje a gente tem essas perdas aí giram em torno de, por safra da soja, 16 bilhões, né? Nossa. Vamos pegar aí soja e milho, está na casa dos seus 35 bilhões de perda de produtividade ano. Entendi. Bom, você estava falando aqui um pouco da estrutura, do tipo, enfim. Basicamente, o nematóide ele vai ali na raiz, que é o ponto principal onde a planta utiliza para poder sugar então a água, os nutrientes, e o nematóide faz ali a sucção desses nutrientes que a planta precisa, né? Então ele já vai na boca, vamos dizer assim, da planta, na veia da planta para poder acabar com ela. Exatamente, igual a gente tem as raízes laterais das culturas, então são as raízes responsáveis pela absorção de água e nutrientes, né? Então é onde ele mais ataca esse sistema radicular da cultura. E o senhor tinha falado também que ataca os HFs, né? Os hortifruti, as hortaliças e frutas, né? Por exemplo, você tem ali uma horta com alface, com pepino, enfim, com diversas culturas. Se aquele solo tiver contaminado com nematóide, já era, deu problema ali na horta, então. A gente vai ver os reflexos, como nas grandes culturas, só após ali a colheita, né? Então, algumas podem dar reflexo aí de sintomas, de amarelecimento, que é o principal. E no caso aí, a gente tem cenoura, por exemplo, quando a gente vê as raízes ali deformadas, formato ali até engraçado, são ataques de nematóides. Tá. Batata doce também. Entendi. Como é que acontece a multiplicação, a proliferação, propriamente dito, dessa praga do solo? Então, ele vai adentrar ali, né, a raiz e vai ovopositar, né, que a gente chama ovoposição, a quantidade de ovos que ele vai colocar, e esses ovos vão ficar viáveis no solo por até 8 anos. Aí ele se multiplica no sistema radicular da cultura. Entendi.
E a transmissão para contaminar uma outra região, por exemplo, ela acontece através de uma ferramenta, de uma bota, seria mais ou menos isso? Sim, a gente é disseminador, né, de nematóides. Por exemplo, o produtor pode ter um talhão que ele não tenha, né, comprometimento dessa praga. E devido ao uso de maquinários numa área infestada, né, se não ocorrer a limpeza desses equipamentos, ele pode sim estar disseminando para outra área. Entendi. E até a gente mesmo adentrar uma lavoura aí, na própria botina, no sapato, a gente pode estar carregando, né, essas pragas para outras regiões também. Então, até uma recomendação aí para você que visita alguma lavoura para fazer fotografia, se você chegar numa lavoura de soja, por exemplo, e tiver uma reboleira, né? O que é a reboleira? É uma área onde não está verde. Você vê a soja toda verdinha. E aí no meio daquela lavoura ali tem um círculo, né? Tem uma área ali que está meio amarelada, as plantas mais miúdas. Não vai lá não, porque você pode dar mais prejuízo para o agricultor, o dono daquela propriedade, não é isso, professor? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, que essas reboleiras elas podem ser confundidas com deficiência nutricional. Né? Então a gente tem alguns sintomas de deficiência nutricional também que ocasionam esse amarelecimento das plantas. Então é importante você perceber que ali na lavoura tem algumas partes que estão amarelecidas, plantas menores, você deve pegar, né, fazer uma análise de nematóides para você confirmar realmente que raça que você tem ali, para você tomar a melhor medida de controle. Entendi. Tem raças diferentes, então, para poder ter o controle correto. Sim, a gente tem vários tipos, né? E na nossa região a gente tem alguns importantes que a gente vai estar falando mais adiante. Né? E a gente tem que saber qual que é esse que está infestando a sua plantação para você tomar o melhor método de controle, a melhor ação. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então. Intervalo, e aí depois a gente vai falar sobre esses tipos, né? Quais são os tipos de nematóides e também como é que acontece o controle biológico dessa praga. É já já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Estamos ao vivo com o professor Warley Silva, que é engenheiro agrônomo, e a gente está falando aqui, começamos semana passada uma série sobre controle biológico, e hoje, dentro dessa série, estamos falando sobre os nematóides, sobre os nematicidas biológicos. O professor, no bloco passado, ele falou que, por exemplo, ele citou aí um exemplo da cenoura, né, que quando ela tem aquele formato engraçado, como, por exemplo, como se fossem 2 pernas, né? Uma cenoura com 2 pernas cruzadas. A gente já viu muito isso aí na internet, muita gente, produtor rural, já viu isso aí. Isso é sinal, professor, que aquela terra, que aquele solo ali está contaminado, pode estar contaminado com nematóide, não é isso? Isso é uma das formas da gente identificar, né, principalmente nos tubérculos, essa deformação da parte comestível. Uma batata, cenoura, um rabanete, uma mandioca. Mais comumente a gente vê na cenoura. Na cenoura. A cenoura é mais comum da gente identificar. Bom, quais são os tipos de nematóides? Existem diferenciação? É de acordo com a cultura? Como que é? Olha, hoje a gente tem descrito em mais de 20 mil espécies de nematóides, né? E cerca de 4.100 espécies, elas são descritas como parasitas de plantas. E deste total, assim, na agricultura, a atenção hoje é voltada, principalmente na nossa região, para 3 principais gêneros, né, que ocasionam redução de produtividade de diversas culturas. A gente tem soja, milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar. A gente tem o Pratylenchus, né, que é o conhecido como os nematóides das lesões radiculares. Eles penetram ali nas células radiculares, se locomovem intensamente e se alimentam do conteúdo celular, né, e durante esse processo de alimentação injeta secreções de ação tóxica nas raízes, né. Então, essas células que são atacadas por esse parasita, elas morrem,
né, e vai ocasionar o escurecimento da raiz. Por isso que a gente tem que ele é considerado o nematóide das lesões. Ficam lesões escurecidas, né, que a gente chama de lesões necróticas. Então eles afetam principalmente as gramíneas, né, que são as atuais poáceas, né, arroz, trigo, milho, plantas forrageiras, cana-de-açúcar. E também a gente tem recorrência dele em algodão, soja, café, citros, HFs, até plantas ornamentais. Então os sintomas mais característicos são essas necroses, né, como eu já disse, nas raízes das plantas. Então você vai tirar ali a planta do solo e você vai ver que está necrosado, né? São locais onde ele fez o ataque. E com isso a gente vai comprometer aí a absorção de água e nutrientes, né, pelas raízes, e que vai diminuir o crescimento e a produção das plantas afetadas, né? A planta ela vai gastar energia, né, para tentar se livrar desse dano, e essa energia que ela vai gastar agora vai refletir em produtividade lá na frente. Então a estimativa que hoje em plantas de soja, né, onde são atacadas por esses nematóides, a gente tem uma redução de até 21%, né, de produtividade, né, devido a esse ataque. Outro gênero também de grande importância que a gente tem na nossa região, né, o gênero Melodoide, né, também conhecido como nematóide das galhas. Então, muitas pessoas até confundem nessas galhas com os nódulos, que a gente até citou no encontro passado, né, que são os que fazem a absorção de disponibilização de nitrogênio para a cultura da soja. Então eles formam essas galhas, né, nas raízes que são atacadas. Esses nematóides eles penetram nas raízes e se alimentam, né, das células. E essas células onde eles se alimentam são denominadas de células nutridoras. Então essas células ficam gigantes devido a elas passarem a ser drenos de alimentação dos nematóides. E devido a esse aumento, o crescimento do corpo da fêmea ocorre, a formação das galhas, que são respostas à planta à infecção causada. Como se fosse ali, como a gente conversou, uma solda ali no portão mal feita. A gente vai soldando e vai ficando aquela parte de fora ali da raiz da planta, né, como se fosse uma bolinha. Então a quantidade e tamanho dessas galhas elas são variáveis de acordo com a espécie da planta, né, e quantidade também de nematóides na área. Às vezes se eu tiver uma área bastante infestada, então a gente vai ver assim, mais nítido nessa quantidade de galhas, são como se fossem os nódulos mesmo. Então os principais sintomas são as galhas, né, que sempre são existentes, rachaduras das raízes e diminuição também do sistema radicular. Então, como no gênero Platylenchus também, consequência desses sintomas, as plantas ficam com um tamanho desigual, formam aí as reboleiras, né, desfolhas, principalmente nos cafezais, murchas, né, que a gente vai ter um comprometimento das raízes laterais, onde absorvem água e nutrientes. Então a planta vai ocasionar essa murcha, porque a gente não vai ter translocação de água e nutrientes por toda a planta. E que é o mais importante, que é a redução da produção. Então o Melodoide hoje é responsável por redução de até 30% de produtividade da cultura da soja. A gente fala muito em soja porque é a cultura que a gente mais tem aqui na nossa região, né? Então a gente cita mais a soja por causa dessa incidência maior. E por último a gente tem o gênero Heterodera, né, que são denominados nematóides de cistos. As fêmeas, ao se alimentarem das células radiculares, elas vão crescendo e mudando o seu formato, fica parecido com um limão siciliano, né? Então ela vai inchando ali. Com isso, apenas parte do corpo fica ligada à raiz e a outra parte fica para fora sendo visível. A gente consegue ver a olho nu, né? Você levantar ali, você consegue ver umas bolinhas, né? E dentro do corpo da fêmea ocorre a maturação dos ovos, né? Cerca de 200 a 500 ovos por fêmea, então é bem importante. E com o passar do tempo, a cutícula do corpo da fêmea ela vai engrossando, escurece até a sua morte, e com isso, nada mais é do que o corpo dela vai proteger esses ovos, né? Então esses ovos eles vão estarem protegidos por permanecer viáveis no solo até 8 anos. Então essa estrutura dela vai proteger esses ovos, e quando ele encontrar aí condições favoráveis, eles vão eclodir e contaminar outras plantas. Tá. Aí o solo está contaminado, seja ele uma grande área, seja uma pequena área, né, uma horta, uma lavoura. Bom, como é que nós vamos fazer então para curar esse solo, professor? Olha, isso aí a gente hoje a gente não consegue falar assim que tem uma ferramenta X, né, que vai fazer todo esse controle. O controle do nematóide hoje, é um conjunto de práticas que a gente tem que estar
fazendo para fazer esse controle e baixar essa população. Tem que trabalhar com o químico e com o biológico em parceria? A gente tem o manejo químico, né, que tem algumas ferramentas importantes já no mercado. O biológico hoje está em ascensão, cada vez mais surgindo aí cepas diferentes, fungos, bactérias, né? E também a gente tem alguns métodos culturais, né? Você fazer a rotação de culturas, você adotar aí sementes de boa qualidade, de empresas idôneas. Então são fatores assim que a gente tem que aderir, né? Eu não consigo te falar e nem posso que o manejo biológico vai ser a salvação da lavoura. Tem que ser um conjunto integrado de práticas para você solucionar esse problema na sua propriedade. Bom, então vamos começar. Qual é o primeiro passo, então, que o produtor precisa fazer? Ele precisa identificar no solo dele, através de uma análise nematóide, que chama? Isso. A gente tem aí, o primeiro passo, né, você fazer essa análise, né, nematológica, né, em laboratórios aí de confiança, né, você identificar qual que é o gênero, né, a espécie que tem na sua área para você adotar as práticas culturais mais efetivas. Né. A gente pode citar aí a rotação de culturas, né, que é utilizar espécies que não são hospedeiras do nematóide presentes na área. Essa prática ela é muito assim difícil de ser adotada porque geralmente as culturas que não são multiplicadores de nematóides são culturas que não vão gerar um certo valor econômico para o produtor. Então, às vezes, pensando assim, vou colocar essa cultura aqui, mas ela não vai me render produtividade, né? Vou estar ocupando o meu solo. Mas é importante a gente adotar, porque é uma das outras ferramentas que vai estar ajudando a agregar nesse controle. Então, a utilização de plantas antagonistas, a gente tem aí a crotalária, né, que é muito utilizada, a mucuna. Essas plantas vão reduzir a população desses nematóides, ela não vai permitir que o ciclo deles seja completado. Então isso vai ajudar bastante. Eliminar restos de culturas, de plantas daninhas que possam ser hospedeiras também dos nematóides, são algumas das atividades que podem ser feitas. Em áreas muito infestadas, né, expor o solo a raios solares. Então isso é uma prática já assim que já está ao extremo de contaminação que você... Então você quando faz esse revolvimento do solo, você vai expor, né, a camada subsuperficial para cima e a radiação solar vai tomar conta de combater essas pragas. Também a gente tem o tratamento de sementes, né, com nematicidas, pode fazer também aplicação via suco, aplicação via barra, né, então isso vai depender do tipo de manejo que o produtor adotar e as ferramentas que ele tiver também na propriedade para fazer isso. E além disso, então, depois que foi feito isso, precisa chegar a um determinado nível para que o produtor rural possa começar a utilizar os nematicidas biológicos, professor? Ou eu falei uma bobagem grande aqui? Não, hoje o controle biológico ele está em ascensão, né, não só para nematicidas, mas o produtor hoje cada vez mais busca produzir de forma mais sustentável, e o método biológico hoje tem sido aí utilizado muito bem adotado para todos. Hoje a gente tem aí fungos e bactérias que fazem muito bem esse trabalho, a gente tem alguns fungos que são utilizados aí como predadores, como parasitas, né? E eles fazem também esse controle. Tá, então são seres vivos que vão atacar o nematóide, né? Isso. Ele vai estar competindo com o nematóide, né? Por espaço, por alimento. Então eles têm a ação de criar ali no solo biofilmes no sistema radicular, né? Como é onde o nematóide vai atacar. Ele cria um biofilme, vai proteger o sistema radicular e não consegue deixar que o nematóide chegue. Por exemplo, a gente tem alguns fungos, que tricoderma mesmo, tem a pocônia, o tricoderma ele tem uns filamentos que a gente chama de hifas, é como se fosse ali a teia de aranha, cada filamento da teia de aranha seria considerado como uma hifa. Então essas hifas vão emaranhar o corpo do nematóide e vão sufocar ele ali até ocasionar a morte. Mas esses seres, eles vão dar algum tipo de prejuízo ou benefício para aquela cultura ali? Olha, no caso, são só benefícios, né? A gente tem aí alguns fungos, né, que se comportam como saprófitas. O que seria isso? Ele consegue degradar com mais rapidez aquela matéria orgânica que está no solo, né, que é o resto espalhado.
e disponibilizar esse nutriente da palhada para a planta. Então, além de proteger o sistema radicular da planta, ele vai solubilizar aquela matéria orgânica. Entendi. E vai enriquecer o solo também. Professor, e economicamente falando, é viável para o agricultor trabalhar com o sistema de controle biológico na sua propriedade, independente do tamanho dela? Sim, Francis, hoje é muito viável, né? A gente tem aí uma tecnologia que tem chegado com tudo no nosso mercado, que é o on-farm, né? Que nada mais é que a multiplicação desses micro-organismos na fazenda. Então, o produtor consegue, né, uma redução de custo bem interessante e consegue também fazer um mix de micro-organismos. Né? Ele pode produzir bactérias, principalmente do gênero Bacillus. Uma das que mais a gente tem produzido hoje é o Bacillus subtilis, Bacillus ameloquenfaces. Ele faz essa produção, né, e pode fazer a mistura com outros fungos também, multiplicados, né, e fazer essa aplicação no solo. Né? Então, são custos bem interessantes, né, se você levar em consideração o custo-benefício, para ele fica bem interessante fazer isso aí. Ele consegue uma redução drástica aí dessa população de nematóides no solo, né, além de estar enriquecendo o seu microbioma. Hoje a gente tem aí que o SESB, né, que é um concurso que a gente tem de competição de produtividade de soja, eles fizeram uma análise de quais são os requisitos que os maiores produtores de soja têm tido ultimamente, e eles chegaram às comparações, quando a gente compara a fertilidade de solo, variedades, tudo, chegaram num parecer final que os solos que estavam mais equilibrados microbiologicamente são os solos que estão mais propícios a ter altas produtividades. Então, por isso essa importância da gente fazer, né, esse equilíbrio microbiológico do solo para a gente ter altas rentabilidades de produção. Ou seja, você agricultor que gostou de ouvir essas informações, sempre precisa procurar um agrônomo para poder estar atendendo você diretamente ali, para poder saber o que a sua propriedade, que a sua lavoura está precisando, né, para depois tomar as decisões juntamente com ele e com outras pessoas que podem te auxiliar, e outros profissionais que podem te auxiliar. Professor, muito obrigado pela aula de hoje. A gente, semana que vem, vai ter um novo encontro aqui, né? A gente acredita que deve ser na terça-feira novamente. E deixa então o seu abraço para os nossos ouvintes, para os alunos também da região aqui. Então, Francis, quero agradecer mais uma vez, né, a abertura aí da Rádio Boa Vista para nós, né? Quero agradecer aí aos meus acadêmicos que certamente estão nos ouvindo, aos meus familiares. Deixar um abraço a todos os ouvintes, a todos os produtores, né, e até a próxima. Semana que vem, então, a gente volta a falar mais sobre controle biológico e você não pode perder o próximo episódio, tá bom assim? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Já sabe, né? Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Manda um link aí para os seus amigos no Facebook, grupos de WhatsApp, lista de transmissão. Compartilha no story do seu Instagram, pelo seu Telegram, Twitter. E assim você vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas com essas informações. E você, é claro, vai se tornar um importante apoiador do Paracatu Rural. Desde já, muito obrigado aí pela sua atenção, pelo seu compartilhamento. Um imenso abraço a todos vocês. Você que nos acompanha pela TV Milagro, pela Rádio Boa Vista FM, vai lá nas nossas plataformas online. Estamos no YouTube, @Paracatu Rural. E lá tem o Edilson Germano Martins, tem o Gerson de Jesus, tem a Maria Braga, tem também o pessoal da Granja RS Suínos, o José Minoro Murayama, lá no Paraguai,
o João Flores, o Antônio de Paula Brandão e também o Flodoaldo Emílio. Abraço a vocês que nos acompanham também pelo Instagram, @Paracatu Rural, no Facebook, Paracatu Rural. E é claro, você pode pesquisar o Paracatu Rural no seu Spotify, no seu Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud e outros aplicativos de áudio podcast. Abraço para os nossos amigos da Cooper Transnor. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. No nosso YouTube, comenta lá dizendo qual é a sua cidade para a gente mandar um abraço para você, tá bom? Seu Paracatu Rural vai ficando então por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento, creia nisso. Para minha querida esposa Paula, beijo, te amo, Paula. E até o próximo encontro, vou ficar esperando você, hein? Aquele que está acima de todos, que está acima de tudo, nosso Deus, te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.